Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Luciandra, esse aqui é mais um vídeo no canal Aos Pés de Cristo. Estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração aqui nessa manhã, Enquanto eu estava ali louvando, eu estava fazendo minhas coisas, o Senhor ministrou isso ao meu coração. E eu vou deixar aqui para vocês uma palavra bem rápida. Está lá em João, capítulo 8, versículo 3. Vou ler do 3 ao 11, que diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui o Senhor ministrou ao meu coração, porque ontem eu assisti um filme, A Cabana. E aí a Cabana fala muito sobre o perdão, sobre o julgamento, aquele rapaz que perdeu a filha, o Senhor ali tratou com ele para que ele liberasse o perdão, e tratou com ele também sobre questionamentos, sobre julgamentos, que ele julgava muitas pessoas. E agora aqui de manhã, eu fazendo as coisas, eu botei um louvor, daquela menina Juliane, que fala: quem é esse, E aí a parte que fala assim: quem é esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte, vida me ofertou. Então, quando eu escutei essa parte desse louvor, Deus ministrou esses versículos no meu coração para falar com vocês, É algo muito forte a questão de julgamento, e questão de condenar, e questão de perdoar, Nós, seres humanos, nós temos muito esse costume de querer julgar o outro, de querer condenar o outro por um pecado, por um erro, por algo que ele fez, ou por algo que ele deixou de fazer. Nós temos muito isso, apontar o erro dos outros, falar: você tá errado, o erro está em você, você fez isso, você fez aquilo, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo, quando na verdade nós somos pecadores junto com a humanidade, E isso vem lá do Jardim do Éden. Então nós não temos o direito de julgar o pecado de ninguém, nós não temos o direito de falar do pecado, do erro de ninguém, porque nós às vezes mal abrimos os olhos, nós já estamos pecando, nós já estamos pensando em algo que não provém do Senhor, que não agrada o Senhor. Então nós estamos constantemente errando. É uma mentirinha aqui que conta no dia, é uma coisinha aqui. Sabe aquela pessoa que te liga, você não quer atender, e você fala pra ela que tá ocupado, ou que você tá na rua, ou que você tá no barulho? Isso é uma mentira, você já está pecando por conta disso. Porque é uma mentira, mesmo que seja pequena. Então nós não devemos julgar ninguém pelo pecado da pessoa ou pelo erro da pessoa, porque o próprio Jesus não julgou essa mulher que estava adulterando, sabe? Nós temos que amadurecer espiritualmente, sim, nós temos que amadurecer a nossa mente, na nossa vida, nós temos que ter sabedoria, sim, evitar o pecado, evitar o erro, sim, claro. Com certeza, nós devemos melhorar a cada dia, mas nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de apontar o erro de ninguém, porque nós erramos também. E a gente não gosta quando a pessoa vem e aponta o nosso erro. A pessoa não gosta quando a gente vem e fala: você tá errado, você tá errando nisso.
Porque Jesus falou para ela, mulher, ele fala aqui, ó, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem te condenou? E ela fala, ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu também te condeno. Olha isso. Se o próprio Jesus está falando para ela que foi pega no ato de adultério, que aos nossos olhos é um erro gravíssimo, né? Para quem é casado, para quem tem um relacionamento. E Jesus fala, nem eu também te condeno. Mas ele fala para ela, vai e não peques mais. Ou seja, o Senhor, ele nos perdoa o nosso pecado. Ele perdoa os nossos erros, mas nós temos que ter a maturidade de não cair no erro de novo. Nós temos que ter a maturidade de aprender com aquele erro. Porque nós somos eternas crianças, nós estamos aprendendo a cada dia. Nós não temos que vir e apontar o erro da pessoa e julgar ela por algo que ela fez ou que ela pensou em fazer, porque tem pessoas que erram porque querem, mas tem pessoas que erram porque não sabem. E esse filme da cabana fala muito sobre isso. Tem um momento que Jesus fala para o rapaz ir para um lugar que ele vai encontrar com a sabedoria. É uma mulher que ela se nomeia como sabedoria. E ela fala para ele que naquele momento ele vai ser o juiz. E aí ela começa a mostrar para ele várias cenas da vida, várias pessoas que erraram. Ela mostra um homem agredindo a mulher e agredindo o filho. E ela fala, e esse cara que tá batendo nessa mulher, ele merece ir pro céu ou pro inferno? Ele fala, merece pro inferno, merece ser condenado. E não sei o que, e vai falando, e vai falando. Aí chega um momento que ela fala para ele, então, qual dos seus filhos merece ir pro céu ou pro inferno? E aí ele fica pensativo, porque ele não quer que os filhos dele vá para o inferno. Ele quer que os 2 filhos dele vá para o céu, né? Aí ela fala, que tal a sua filha, que não te obedece, que não conversa com você, que mente para você? Ou quem dirá o seu filho, que está escondido, que mente para você também, que não te obedece? Qual dos 2 merece para o céu ou para o inferno? E aí ele fica pensativo e ele fala, leva eu no lugar dos meus filhos. Manda eu pro inferno. Aí ela falou, você já está se auto-julgando, porque você acha que você não é digno do céu, você não é digno de amor. Mas sim, você é, porque Jesus te ama. E aí ela começa a ministrar com ele ali. E aí ele fala, eu não quero ter mais esse papel de julgador, eu não quero mais julgar ninguém. Porque o peso do julgamento é muito pesado quando vem para nós. Quando nós somos julgados, quando o papel se inverte, fica pesado, porque eu sempre costumo dizer que quando o problema não é seu, não te fere, não te pesa. Então a gente não tem que julgar ninguém pelo ato daquela pessoa, a gente não tem que julgar ninguém pelo que ela está fazendo ou que ela deixou de fazer. Não tem que simplesmente falar assim, você está errado e o erro está em você. Se você quer apontar o erro de alguém, ou se você é amigo dessa pessoa, ou se você é um parente, se você é o esposo ou a esposa, você chega e conversa. Olha, poxa, você tá errando nisso aqui, mas tenta fazer dessa forma para ver se melhora. Tenta fazer dessa forma, vamos tentar, eu vou te ajudar, vamos orar. Poxa, esposo, vamos tentar melhorar para o nosso relacionamento ficar melhor, né? Ou a esposa às vezes tá errando em algo que também não tá agradando a você como esposo. Então não cabe a nós apontar o erro dos outros. Se auto-intitular um juiz daquela pessoa, sabe? Porque o próprio Jesus fala, nem eu também te condeno. Mas ele também deixa o recado, vai e não peques mais, sabe? Porque aquelas pessoas que estavam ali para apedrejar ela, na hora que Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu tenho certeza, todos eles analisaram a vida deles toda, do passado até aquele dia. E não, aí eles pensaram, realmente, não, eu já pequei nisso, eu já pequei naquilo. E aquele homem do filme, ele também tinha pecado. Foi por isso que Deus mandou ele ter um encontro com a sabedoria. Porque ele também tinha matado o pai dele na infância. Porque o pai dele agredia a mãe dele e agredia ele fisicamente. Com porradas, com tudo. E ele envenenou o pai dele e o pai dele morreu. Mas o pai dele pediu perdão a Deus e foi para o céu. E Jesus permitiu ele ter um encontro com o pai dele
E ele pediu perdão pro pai, o pai pediu perdão e o pai falou para ele: filho, eu te perdoo porque você não sabia o que estava fazendo. Então, muitas das vezes, alguns erros, a gente erra porque às vezes a gente não sabe. Mas quando o Senhor nos perdoa e quando a gente se sente culpado, Ele fala: vai, não peques mais. Porque a gente não tem que permanecer no erro, a gente tem que aprender com aquele erro e não fazer mais. Então, que você fique com essa palavra no seu coração, não julgue as pessoas, sabe? Não julgue a atitude que ela teve, tenta ajudar ela, sabe? Tenta entender por que aquilo está acontecendo, porque um dia você errou, um dia você também foi julgado, alguém um dia te julgou pelo que você fez e você não gostou, sabe? Porque a maioria das pessoas, nós às vezes só queremos ser acolhidos e às vezes uma reação que nós temos, às vezes é querendo chamar atenção, sabe? E isso acaba às vezes causando muitas das vezes um erro grave, sabe? Então, que nós não venhamos ter esse olhar de julgador, porque ninguém é santo demais, ninguém é crente demais, sabe? Ninguém tem a sabedoria muito além do que, sabe? Porque Jesus é a própria sabedoria. Então, nós temos que buscar Ele diariamente para que nós possamos alcançar a sabedoria. E não é porque você é muito... não é porque você sabe muito daquele assunto que você tem que se achar mais do que aquela pessoa. Não é porque você ora muito que você tem que julgar aquela pessoa que não ora. Não é porque você vai muito na igreja que você vai julgar aquela pessoa que não vai, ou que vai uma vez ou outra. Não, vamos parar com isso, vamos parar em nome de Jesus. Vamos parar com esse olhar de julgamento, vamos ter um olhar de amor, de maturidade, porque tem pessoas que estão num patamar mais alto e tem que ter maturidade para lidar com aquelas que estão começando. Às vezes Deus botou uma pessoa na tua vida e aquela pessoa tem um gênio mais difícil, é uma pessoa mais dura de coração, é para você ajudar ela, não é para você julgar ela, sabe? Então vamos ter mais consciência, vamos olhar com o olhar de Jesus, vamos olhar para essa pessoa como Jesus olhou para essa mulher que adulterou. Ele olhou para ela com um olhar de amor. E como fala nesse louvor dessa menina Juliane, e ela canta: quem é esse que ele não tinha pecado e não me condenou? Mesmo sem pecado ele não me condenou. Sabe, no lugar da morte, ele me ofereceu a vida, ele me ofertou a vida. Ele me ofertou a vida dele, porque ele morreu na cruz por nós, para que nós possamos estar aqui hoje. Porque se não fosse Jesus, a gente nem aqui não estaria. Sabe? Então, vamos parar com isso de querer julgar, vamos tentar ajudar, vamos ter o olhar de Cristo, vamos amar com o amor de Jesus, porque um dia você precisou desse amor, um dia você precisou dessa misericórdia, sabe? E na palavra diz que, eu não lembro muito bem o versículo, que fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a graça. É algo assim, eu não sei se esse versículo está exatamente escrito assim, mas é parecido. Então, que nós venhamos ter misericórdia também das pessoas, porque o Senhor tem misericórdia de nós todos os dias. Todos os dias o Senhor derrama a misericórdia dele sobre nós. Todos os dias. Então, que nós venhamos parar com isso de julgar, que nós venhamos ajudar aqueles que precisam. Tá, gente? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que precisou ver essa palavra, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, o que você achou, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você venha abrir os seus olhos espirituais, que nós venhamos ter maturidade, que nós venhamos crescer espiritualmente, que nós venhamos crescer no Senhor. E acima de tudo, buscar sabedoria, paciência, né? E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.